Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, a gente vai dar continuidade àquilo que nós já vimos conversando sobre a Revolução Industrial. Então, eu vou retomar alguns elementos para depois a gente dar continuidade à nossa aula. Vamos lá? Primeira questão é a gente pensar esse panorama geral de revoluções que a gente tem falado, né? E aí eles vêm principalmente nessa transição da Idade Moderna para a Contemporânea, no sentido de promover transformações radicais. E qual que é a grande transformação radical que a Revolução Industrial está trazendo? Uma revolução na produção, ou seja, no modo como nós fazemos as coisas. Produzimos os itens dos quais a gente precisa para a nossa sobrevivência. Que foi algo que está aí nesse vocabulário, né? Alguns elementos básicos, frutos dessa atividade humana e que estão mudando drasticamente com a introdução dos maquinários, da mecanização dessa produção. Como assim, professora? Vamos entender um pouco essa questão. Que formas são essas de produzir coisas que a gente tem estabelecido ao longo da vida? A primeira delas, e que vem desde a pré-história, é a maneira artesanal. Ou seja, tudo que você produz é fruto do seu trabalho manual. Em geral, você que é dono daquela ferramenta, então você é um artesão. E artesão aqui, gente, é no sentido dessa produção manual mesmo, não de produzir arte necessariamente como a gente está acostumado a entender. E essa pessoa vai produzir qualquer item que seja. Então, eu posso produzir uma enxada, posso produzir uma roupa, posso produzir uma mesa. Isso vai variar, depende daquilo que você necessita. E esse trabalho artesanal, em geral, ou ele é individual, é você sozinho, ou você com a tua família no máximo, né, com aquelas pessoas mais próximas. Essa é a maneira geral com a qual se produz coisas que a gente está falando aqui nesse período, certo? Esse artesanato, com o passar do tempo, ele vai ser substituído pelo que nós chamamos de manufatura. Continua existindo o trabalho manual? Continua. Só que agora ele cresceu, porque ele cresceu a demanda, então ele é feito em geral em oficinas. E aí o que, que vai acontecer? Esse trabalho artesanal que estava por sua conta como um trabalho autônomo, você tendo uma oficina agora, você paga a gente para fazer uma parte do trabalho. Então, esses dois elementos aqui, trabalho assalariado e divisão do trabalho, ou seja, cada um faz uma função, já são diferentes aqui na manufatura e que não existiam aqui no artesanato, correto? Mas o trabalho continua sendo feito de forma manual? Continua. Então, veja, quando eu digo manual, cuidado. Posso usar ferramentas em trabalho manual? Claro. Claro que pode. Mas é uma máquina que fez aquele trabalho? Se a resposta for não, aqui nós temos um trabalho manual. E qual que é a grande alteração que a Revolução Industrial está introduzindo nesse período? É a existência desse trabalho mecanizado. Então, ou seja, quem faz aquela parte que você fazia manualmente? Uma máquina. Você opera a máquina. Então, continua tendo divisão do trabalho? Continua. Continua tendo trabalho assalariado? Continua. Mas agora isso aqui virou um trabalho mecânico. Por isso nós falamos maquinofatura. Então, essas são três grandes formas de produção. E a Revolução Industrial está trazendo isso aqui, ó. Por quê? Por conta do elemento de mecanizar. Então, se você precisava de vários trabalhadores, agora, por exemplo, uma máquina da qual você opera, essa máquina apenas ela faz. Uma dica que eu gosto de dar, assim, para você ter uma ideia de comparar esse trabalho de como se produz as coisas, é o canal Manual do Mundo, por exemplo, né? Que ele visita fábricas de algumas coisas,
E vocês podem procurar lá para ter essa referência, por exemplo, tá certo? Então, aqui, né, essas imagens, inclusive, algumas estão na apostila, estão mostrando essa divisão, ó. Você trabalhando na sua casa, uma pequena oficina, em geral familiar, aqui já uma oficina manufatureira. Então, aqui, ó, fazendo forja francesa, ó, e aqui vê a diferença. Cada qual com as suas funções, certo? Então, você vai observando. Agora aqui, por exemplo, ó, já mostra as primeiras máquinas que estão surgindo nesse período, no século XVIII, né? Então, aqui, por exemplo, é uma fotografia de uma máquina a vapor. E a máquina a vapor, ela é o primeiro sistema mecanizado, porque ela não precisa necessariamente da sua força humana para mover, né? Então, já chama máquina a vapor, não é à toa. Na verdade, ela vem da queima do carvão, e aí a força que produz para movimentar aqui os pistões é que faz com que esta máquina se mova automaticamente, tá? Aqui é o water frame, também uma máquina de fiar, né? No caso de fazer tecidos, movida pela força da água, né? Força hidráulica. Então, você está vendo? Nem é mais a fonte de energia, ou seja, o que move, também não é mais humano. É a queima de alguma coisa. Porque se você tem uma máquina a vapor, para ter vapor, algo tem que ser queimado. Essa água, por exemplo, ela tem que estar em movimento. Então, aqui você está notando uma mudança significativa, correto? Aqui, ó, duas imagens, elas já aparecem no livro de vocês. Isso impacta, inclusive, os meios de transporte, por quê? Porque você passa, ué, se pode ter máquina, eu posso deslocar. Então, eu posso fazer um navio a vapor. Ó, então, esse aqui é uma imagem de 1807. E se eu posso fazer um navio, eu posso fazer outros veículos? Aqui, ó, essa aqui é a primeira locomotiva da história. É aqui que está abrindo as portas para surgir o que a gente chama de trem, né? Literalmente, não um trem mineiro, né? Mas, de qualquer forma, aqui você já tem uma outra concepção de coisas, tá certo? E aí, gente, essa revolução industrial, ela é acompanhada pelo que nós chamamos de fases. E hoje a gente pode dividir em 4 fases. A primeira, que é nos anos 1700, em especial após 1750, com as máquinas a vapor, principalmente, a criação do tear mecânico, lembrando que as primeiras formas de máquinas a vapor estavam muito voltadas para a produção do tecido, que é o grande produto da primeira revolução industrial, e a gente vai ver por quê. Já nos anos 1800, principalmente 1850 para frente, você vai ter novos elementos, o surgimento de energia elétrica, produtos de aço, combustível derivado do petróleo. E isso vai até ali, mais ou menos, a década de 1960, como um padrão. Que é quando, nos anos 60, né, tá anos 1900, mas imagine esse período. Nós vamos ter alguns avanços já na área da informática. Então, aqui nós temos já os primeiros computadores surgindo, tá? Então, essa é uma mudança importante. E hoje nós falamos em quarta revolução industrial, pensando aí todo o contexto hoje de internet que nós temos, a ampliação desses sistemas computadorizados. Então, você tem processos de fazer coisas totalmente descentralizadas, cada vez mais simples, cada vez menos você precisa da força humana. Então, hoje se fala muito nisso aqui, ó, Revolução 4.0, ok? Mas isso aqui é só para a gente ter um pouco do panorama geral, ó, certo? Agora vamos perceber o seguinte, onde essa revolução está se iniciando? Na Inglaterra. E isso não é à toa, a gente falou da Inglaterra agora no capítulo 1, né?
Mas vamos perceber o que que a Inglaterra tem. Primeira coisa importante a gente falar da Inglaterra é de algo que nós chamamos de política de cercamentos. Cercamentos é algo que vem da Idade Média e eram áreas comuns em que você tinha, inclusive, uma ocupação de camponeses e aldeões em lotes assim independentes, né? Em que ocupavam essas áreas que nós chamamos de mansos comunais. E esses mansos comunais, em geral, eles eram muito voltados para a criação de ovelhas, né? Tanto para matéria-prima da produção de tecidos, para consumo. Então, o que que vai acontecer? Esses cercamentos, eles existiam ao longo da Idade Média, e com o passar do tempo, eles passaram a ser cercados como propriedades particulares. E as pessoas que ali viviam, é aí que está a questão do cercamento, passaram a ser expulsas. E com essa expulsão, para onde que essas pessoas vão? Ou vai para outro cercamento, mas também pode ser expulso, ou vai para a cidade. Então, isso gera um efeito que nós chamamos de êxodo rural. Por quê? Porque essas pessoas, se elas não têm condição de viver no campo, vão viver na cidade, vão buscar uma condição de vida melhor. E aqui nesse sentido, gente, é claro que esse êxodo rural, se ela vai para a cidade, ok, mas ela vai fazer o que lá? Vai trabalhar no quê? Então, ela acaba se tornando uma mão de obra barata nesse período. Justamente porque ela já vem de uma condição precarizada, que é a de expulsão de uma terra da qual ela vivia, e ainda da cidade está sujeita a desempenhar os piores trabalhos possíveis. Mas ela vira o quê, então? Uma mão de obra barata para essas manufaturas, que vão, inclusive, explorar a mão de obra desses camponeses expulsos, porque percebendo que eles não têm alternativa, né, pagam muito pouco. Então, aqui você já tem o primeiro elemento que vai explicar por que que a Inglaterra sai na frente na Revolução Industrial. Ela é considerada pioneira, porque tem muita gente precisando trabalhar, mão de obra barata. Então, você tem aí os donos das primeiras fábricas, não precisam necessariamente fazer grandes investimentos no sentido de investir em mão de obra. Por quê? Porque essa própria condição da política de cercamentos vai favorecer com que exista esta mão de obra barata. Mas é só esse o elemento, gente? Não, tá? Não é apenas esse o elemento. Então, essa é uma questão importante. Agora, veja, falando ainda sobre um pouco sobre os cercamentos, esses cercamentos também, eu falei que só da questão da mão de obra, né? No sentido de expulsar a gente do campo. Mas, em termos gerais, aqui essa política de cercamentos, ela também vai fazer uma série de avanços técnicos e que vai fazer com que, por exemplo, você tenha melhor reaproveitamento do solo, consiga cultivar novos itens, tá? Então, você permite um melhor aproveitamento até do que você planta, garante mais colheitas. Esse é um elemento importante aí dentro desse contexto, ok? Agora, continuando aí dos elementos que a gente entende como importante para esse pioneirismo inglês, então você já tem essa mão de obra barata disponível que eu acabei de comentar, mas a Inglaterra tem uma outra coisa, ela tinha enormes reservas de carvão mineral e ferro. E por que isso tem a ver, né? Você vai me perguntar. Tá, porque justamente essas as matérias-primas mais utilizadas. Então, o ferro, inclusive para todo esse maquinário que está surgindo, e o carvão, gente, para que fizesse a queima e movimentasse essas máquinas. Então, veja, ela já tem dois elementos essenciais. Ela tem gente que está disposta a receber pouco, não porque quer, mas porque não tem outra opção. Ela tem de onde tirar
essa matéria-prima, que são as reservas de carvão mineral. A Inglaterra já tinha grana acumulada, que pensemos, né? Para fazer uma série de investimentos desse, a hora que eu falar a palavra investimento, o que você pensa? Dinheiro. E a Inglaterra tinha grana acumulada para investir. Muito de duas coisinhas. Aliás, três coisas. Coisa número 1, colonização. A Inglaterra tinha colônias das quais ela explorava e que, claro, permitiam com que ela acumulasse dinheiro, capital. A Inglaterra tinha uma relação, por exemplo, com Portugal. Portugal devia absurdamente aos ingleses. E adivinha como Portugal ia pagando juros? Com o ouro que tirava daqui do Brasil. Então, querendo ou não, num período de mercantilismo que está mudando, isso também é um elemento essencial, você está acumulando riqueza, né? E aqui você tem isso somado com uma questão ética religiosa, da qual eu já comentei em anos anteriores, né? Porque durante aquele contexto de reformas protestantes, né, que você está pensando na atuação da burguesia e todos esses valores, e você observa dentro do discurso católico, ainda há um olhar muito ruim em relação à ideia de trabalho, de enriquecer através dele, né, o trabalho visto como algo que é punitivo, enquanto que em valor burguês, e aí entenda a burguesia quanto classe social, né, que nós já conversamos anteriormente, é claro que você tem uma ética, são valores nos quais acumular e investir não deixa de ser ruim, deixa de ser julgado, por exemplo, pela igreja como algo criminoso. Então, esse é um elemento também que passa por isso. E a terceira questão que eu comentei com vocês é a própria organização política da Inglaterra, que nós vimos agora no capítulo 1, que vem com a Revolução Gloriosa, que em 1689 literalmente garante ali essa queda do absolutismo na Inglaterra, e a instalação de um Estado que a gente pode dizer que começa a ser burguês, porque representa os valores da burguesia. Então, opa, aqui já temos um caminho. E a Inglaterra também investiu em navegação. Se você observar, ó, o que a gente chama hoje de Reino Unido, né, tudo isso, ó, é uma ilha. Então, é evidente que se eu quiser transportar mercadoria daqui para outro lugar do mundo, eu tenho que investir em navegação. E essa expansão da marinha, principalmente após os atos de navegação, também vai ajudar bastante. Então, tá vendo que a Inglaterra tem tudo? Tem grana, tem matéria-prima, tem gente, mão de obra barata, tem boas condições políticas para que isso aconteça e tem uma das melhores marinhas do mundo. Quando a Revolução chega no século XVIII, a Inglaterra já era a maior potência mundial, ocupando um papel semelhante do qual a gente entende hoje os Estados Unidos, por exemplo. Certo? Isso vem acompanhado de uma série de inventos, né? Como eu posso chamar? De incrementos técnicos, certo? Então, por exemplo, você tem aqui, em termos de energia, a criação da máquina a vapor, que é um elemento essencial, né? Você tem elementos como o lançadeira volante, que era mais fácil para aumentar a largura dos tecidos. Você tem as fiadeiras mecânicas de pedal, né, que dava para produzir vários fios ao mesmo tempo. Vocês vão observar que a intenção é sempre produzir mais, né? Então, você tem máquinas de tear, por exemplo, movidas a água, movidas a vapor. Então, esse é o primeiro elemento. E claro, né, gente? Por que a Inglaterra vai vender tecido e não outra coisa, primeiramente? Porque ela já tinha esse mercado. Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que, além dela ter esse mercado, é bom lembrar lá dos cercamentos. O cercamento, ele expulsa camponês. Mas ele deixa de produzir, por exemplo, lã? Não deixa. Então, querendo ou não,
Você também, então, vai ter dentro dessa área têxtil, né, têxtil tem a ver com tecidos, você também vai ter, claro, essa produção pensando nesse sentido, certo? Além disso, você tem aí da agricultura, por exemplo, o descaroçador mecânico, que separava esse caroço da fibra de algodão e que facilita a fabricação de tecidos, né, que é o primeiro grande produto da Revolução. Você também tem inventos essenciais nos transportes, e isso está na virada do século XVII, do século XVIII para o XIX, hein? Anos 1700 para 800. Então, você tem a criação do locomotivo vapor, né? Você tem a criação aí de processos químicos que tornam o ferro, inclusive, mais puro, mais resistente. Então, toda aquela revolução científica que eu comentei com vocês no capítulo 1, ela está tendo também desdobramentos práticos. E aí é só vocês observarem esses eventos, e depois vocês podem procurar mais, porque essa virada do século XVIII, principalmente, no século XIX, ela é lotada de inventos e coisas, inclusive, indispensáveis ao nosso cotidiano, certo? Agora, veja, eu entendi o que é. Eu entendi o que é revolução, eu entendi porque que a Inglaterra começa primeiro, estou entendendo que está mudando, mas isso tem alguma consequência? Tem. E são várias as consequências, né? Em termos das cidades e do meio ambiente, a primeira coisa que você tem é o êxodo rural, que é gente que deixa o campo, principalmente em condições precárias, para viver na cidade. Gente, a Revolução Industrial é um fenômeno urbano. Não é igual a gente, hoje nós estamos acostumados a ter distritos em longe das cidades. Mas essas primeiras fábricas, elas eram da cidade literal. Então, você podia morar do lado de uma fábrica e ter uma padaria do outro lado. A Revolução Industrial ela é um fenômeno urbano. Então, por isso que acontece êxodo rural, que tem gente que sai da cidade, sai do campo, desculpe, vai para a cidade em busca de melhores condições e de uma colocação de trabalho. Só que isso não é feito de uma maneira organizada. Então, isso vai ser de uma vez, no momento que estoura aquele boom, né, da mecanização da produção, de aumento de fábricas, e isso vai gerar um crescimento desordenado, inchaço urbano. O que é isso? As cidades estão preparadas para receber uma montanha de gente? Não. Então, nós vamos ter problema de inchaço urbano. Por quê? Porque não tem lugar para todo mundo viver. Então, aqui você tem, por exemplo, a formação de favelas, né? De periferias. Favelas não, nesse caso, né? Mas no caso inglês, você tem a formação de periferias. Por quê? Porque se não cabe naquilo que já está planejado da cidade, ela vai crescer onde? Nas bordas, na periferia, literal, que não está no centro. Então, esse é um problema no período. E, claro, essas moradias, a vida das pessoas, aliás, nessas zonas periféricas, é claro que vai ser mais precária. Não é só moradia, é tudo mais precário. Então, você vai ter, claro, também todos os problemas associados a essa questão social que vai se instalar. E, em termos de meio ambiente, isso vem acompanhado de poluição. Então, você imagina, né, morar do lado de uma fábrica, soltando, queimando carvão o dia todo. Imagina o mal que isso não faça. Certo? Mas, além disso, essa poluição, ela não é só uma poluição do ar, uma poluição atmosférica, mas também a gente está falando do problema de degradação ambiental. Então, veja, se eu, por exemplo, descarto o lixo dessa fábrica de maneira incorreta, eu posso depredar áreas e áreas verdes em busca de matéria-prima e aquilo ficar por isso mesmo. E isso vem acompanhado de um problema que a gente enfrenta hoje, que é o consumo acelerado de recurso natural que não renova. Exemplo, petróleo. Não adianta eu vou lá e consumo todo o petróleo daquele lugar e esperar que daqui a um ano já está tudo novo. Não está. O que você tirou, tirou.
Desmatamento. Então, cada vez você desmata áreas mais absurdamente e não cuida, não tem retorno. Então, esse consumo acelerado de recursos naturais é muito complicado. E aqui eu acrescentaria a gestão do lixo, que se eu consumo mais coisas, eu também produzo mais lixo. E o que eu faço com esse lixo que eu descarto? Tem espaço? Estamos descartando corretamente? Né? Então, essa é uma questão ambiental. Mas dentro das consequências tem mais coisas, né? Primeiro, você tem um grande aumento do consumo. Porque esse é o objetivo da Revolução Industrial, né? No fim das contas. É aumentar a produção para que se consuma mais, se venda mais. Tanto que, olha lá, a tabelinha do consumo de lã e a tabelinha da produção de ferro, né? E aqui nós estamos falando em toneladas. Então, você imagina, né, do quanto eu estou falando, olha, de 1756 e 1695 era um, e passado alguns séculos, mais que dobrou. Então, esse é um elemento importante. Além disso, gente, nós temos também uma nova forma de divisão social, né? E aí, qual seria essa divisão social dentro dessas cidades nessa lógica fabril? Você tem o dono da fábrica, o burguês que é o dono do meio de produção, e você tem o proletariado, o operário, que o que ele tem para te oferecer? O trabalho dele. Então, ele vende a sua própria força de trabalho, certo? Então, essa é uma divisão, assim, baseada, claro, um pouco na literatura marxista, mas que está mostrando para a gente, ó, tem grupos com interesses diferentes. E isso lá na frente vai ser útil para a gente lembrar, quando ver determinadas revoltas, ok? Em termos de tecnologia, foi interessante, mas sem sombra de dúvida. Aumentou a nossa capacidade de produção? Sem sombra de dúvida. E isso aliado a uma ideia de conhecimento científico, melhor ainda. Só que, claro, né, gente, quanto mais tecnologias eu vou produzir, mas também eu quero que as pessoas consumam. Então, dá para o mundo inteiro comprar? Não, então alguém vai ter que comprar mais. E isso veio acompanhado de uma gradativa mecanização da produção. Então, por exemplo, em 1830, deixou de ter empregado que a máquina faz sozinha? Não. Então, vai lá na fábrica, estava cheio de gente, tinha umas 150 pessoas, sei lá. Agora, hoje, posso deixar, por exemplo, com 30? Não tem como. Porque a produção mesmo em si ela é mecanizada. Então, essa é uma questão tecnológica em relação a isso. E uma outra questão em termos de consequência é as condições de vida e trabalho desses operários, que eram desumanas. Porque você tinha uma disciplina rígida demais nas fábricas. E quando eu falo essa disciplina, gente, eu me refiro inclusive a agressões físicas, né, de patrões, gerentes em relação a trabalhadores, o controle no relógio dos mínimos movimentos, porque afinal, se você se ausenta, você não trabalha, então você não produz. Os ambientes de trabalho eram muito ruins, não tinham segurança, eram sujos. Se você se machucasse, por exemplo, trabalhando, ia ficar por isso mesmo, tá? As jornadas de trabalho, por exemplo, eram muito longas. Então, tinha gente que chegava a trabalhar 16 horas por dia, que é uma condição totalmente, assim, absurda. Não havia ideia de direitos ainda construída. Então, leis trabalhistas, mas e a lei? Não tem lei? Não tinha lei, professor? Aqui ainda não. Vai acontecer ao longo do século XVIII. Mas você não havia e não tinha nenhuma garantia, né? Então, você estava desprotegido. E, para piorar, muitos ganhavam salários baixíssimos. Você fala, nossa, professor, valeu a pena, então, ter deixado o cercamento? Não sei. Mas na cidade, veja, se alguém já é pobre, é difícil ela virar rica de uma vez. A tendência é manter o que ela já vive. E aí você pensa, né? Ganhando pouco, vivendo numa periferia, longe do teu trabalho.
sob diversos riscos. Então, aqui você tem uma condição de fato desumana e que vem associada a muita exploração de trabalho de dois grupos, crianças e mulheres, que recebiam menos, eram mais explorados e eram vistos, inclusive, como mais fácil de serem, entre aspas, disciplinados para essas jornadas de trabalho longuíssimas e para produzir cada vez mais, certo? Então, esse é um elemento. Então, qual que é a grande, pegando esse pulo, né, do gancho, qual que é a grande questão aí? A primeira grande questão da Revolução Industrial é mecanizar o trabalho. Essa é a primeira grande questão. A segunda, mecanizei o trabalho. O que que acontece? A capacidade de produzir as coisas aumenta. Então, cada vez você pode produzir mais. E vem acompanhado do terceiro elemento, que é a separação definitiva do trabalhador com o seu produto. Como assim, professor? Se eu sou uma artesã, por exemplo, e você me encomenda um calçado, pensando hipoteticamente aqui, se eu sou uma artesã, eu vou fazer aquilo do começo ao fim, com as minhas ferramentas, evidente, mas eu vou fazer aquilo do começo ao fim. Agora, dentro de uma fábrica, qual que é a sua relação com o produto que você faz? Zero. Então, eu posso trabalhar na fábrica, sei lá, da Nike, eu estou conjecturando aqui, colaborar na produção de centenas e centenas de calçados e nunca ter um Nike. E de não ter ideia daqueles centenas e centenas para onde vai. Acabou, você não tem mais relação de fato com o produto que você faz, porque você mal está fazendo o produto. Quem está fazendo? A máquina. E que é uma dimensão, por exemplo, que o trabalho artesanal conserva. Né? Ele não separa essas duas coisas. Mas a fábrica, sim. Certo? Então, essas são questões, assim, essenciais, né? E aqui, ó, tem até uma chart, ela aparece no livro de vocês, ó. O que eles estão fazendo? Apertando parafusos. Aí o sujeito fala para ele, ó, vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. Então, brincadeirinha à parte da tirinha, o que ele quer dizer? Ele não sabe nem o que tem do outro lado da fábrica. Então, qual que é a relação dele com o produto? Nenhuma. Ele entende o que é apertar um parafuso, por exemplo, igual na imagem? Entende. O que está produzindo, como, quando, por quê, para quem? Aí já não sabe. Ele já perdeu essa relação, certo? E é isso uma das questões que chama a atenção quando nós falamos de revolução industrial. E por isso a revolução, porque é uma mudança muito radical na vida das pessoas. Mudança radical, porque está mudando totalmente o jeito de produzir. Antes era você, agora é uma máquina. E você opera a máquina, e olha lá. Certo? Então, querendo ou não, essa é uma diferença bem significativa. Aqui eu deixei até uma diquinha de filme, que é o Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. E vocês vão pensar, professora, mas que chato, 1900 bolinha. Gente, não é. É um filme assim, ele era humorista, o Chaplin, e tem uma certa leveza, dá para ver. Eu pus aqui uma indicação, é só você passar o mouse depois em cima do meu material e clicar. Mas eu pus uma versão dublada que tem pouquíssimas falas no filme. Esse filme é um filme de transição entre, né, cinema mudo e cinema falado. Então, tem algumas falas nesse filme que já estão traduzidas, você pode acompanhar tranquilamente, está disponível gratuito no YouTube, inclusive em excelente qualidade. E para a turma dos legendados também tem legendado, é só procurar, tá certo? E é um filme bem curioso, por que eu estou indicando ele? Em especial a primeira parte desse filme. Porque ele está fazendo críticas a isso aqui que eu falei, ó.
aumento da divisão do trabalho, da produção, separação definitiva do trabalhador com o que ele faz. Então, aqui nesse filme, por exemplo, esses elementos todos eles aparecem, e eles aparecem na primeira parte. Quando ela terminar, vocês vão entender que ela acabou, porque ele sai da fábrica, do espaço fábrica. Né? Mas, de qualquer forma, ele está ironizando, tanto que está na tirinha, que literalmente ele aperta parafuso lá também, como também está pondo a refletir, né? O que essa modernidade, esse tempo moderno, tá colocando na vida das pessoas, tá? E para finalizar, gente, dentro desses efeitos aí da vida, na vida e no trabalho desses operários, em relação às crianças em especial, e mulheres, que eram vistos como inferiores, por exemplo, a exploração era brutal. As crianças, por exemplo, muitas vezes eram submetidas aos mesmos trabalhos de um homem adulto, forte, sadio. Então, aqui, por exemplo, é uma fábrica, tá lá adultos e crianças trabalhando. Criança. Ok? Então, você vê aqui, ó. E aqui as crianças, ó. Então, isso em 1880 já, hein? Mulheres que ganhavam menos. Por quê? Por ser mulher. Porque ela, se ela engravidasse, seria demitida. Então, havia uma pressão muito descomunal em relação a esse processo de produção do período, tá certo? E isso vai gerar descontentamento nesses operários, nesses trabalhadores, mas é lógico. Como não ficar revoltado? Então, no século XVIII, elas já existem, mas são poucas. Mas quando chega o século XIX, que é os anos 1800, elas, assim, né, abundam na Europa, tomam conta da Europa. E aí, quais são esses movimentos que a gente pode dizer? O primeiro deles é o ludismo, que era um movimento conhecido por quebrar as máquinas. Que era uma reação de entender, a máquina é o problema, a gente vai quebrar elas todas, então. Mas, além disso, você vai ver que depois esses trabalhadores vão começar a organizar, principalmente criando sindicatos, que é a associação de trabalhadores dentro de um nicho específico. E também vai surgir as ideias socialistas nesse século XIX, que também vai impactar profundamente o modo dos movimentos operários entenderem a realidade e, a partir disso, traçarem linhas de ação, tá certo? Então, aqui também nós encerramos. Qualquer dúvida, vocês também entrem em contato pelos nossos canais, em especial o escolar. E ao final do dia, esse material que está aqui na tela vai estar disponível para vocês, combinado? Então, um abraço a todos e até semana que vem.